O motor tossia. Fátima reconheceu o problema antes mesmo de o veículo parar no pátio da oficina Horizonte. Estava nos fundos, limpando peças com querosene, quando o som chegou até ela. Parou. Fechou os olhos. Escutou. Sensor de oxigênio. Obstrução no corpo de borboleta. Sistema compensando errado. Fátima! A voz do tio Raul cortou o ar. Vai buscar a chave 16. Ela levantou e caminhou até o pátio principal. O carro era um sedã importado, reluzente, completamente deslocado naquele espaço de concreto rachado. O cliente, homem de terno discreto, observava enquanto Raul e os outros mecânicos, Beto e Juninho, rodeavam o veículo. Vai precisar de uns testes detalhados, Raul disse. Pode levar o dia todo. Uns 1.500, 2.000. Fátima apertou a chave na mão. R$ 1.500 para um problema que custaria 200. Posso ver? Ela disse. 3 pares de olhos viraram para ela. Raul franziu a testa. Beto riu. Fátima, não é hora, Raul murmurou. Eu sei o que é, ela insistiu. O cliente inclinou a cabeça. Deixa a menina falar. Menina. A palavra era uma lâmina fina. É o sensor de oxigênio, Fátima disse. E uma obstrução parcial no corpo de borboleta causando leitura errada. Por isso a injeção está irregular. Silêncio. E você viu isso de longe? Beto provocou. Eu ouvi. O cliente levantou a mão. Quanto custaria se ela estivesse certa? Uns 200, 300. Raul respondeu hesitante. Deixa ela verificar. Raul olhou para Fátima. Havia medo ali. Não medo dela errar, medo dela acertar. Pode olhar, mais rápido. Fátima se abaixou, desmontou, checou. Estava exatamente onde ela disse. Limpou, ajustou, reconectou. Liga o carro. O motor ronronou, suave, sem tosse. O cliente saiu do veículo. 250. E eu volto. Pagou. Foi embora. Fátima voltou para os fundos da oficina, para o canto onde um projeto secreto crescia em silêncio. Algo que seu pai começou e que ela se recusava a deixar morrer. Aquele cliente voltaria. E quando voltasse, traria algo muito maior que um carro quebrado. Se você quer saber o que acontece quando ser boa demais se torna perigoso demais, inscreva-se no canal, porque o que vem a seguir vai mudar tudo. A noite caiu sobre a oficina Horizonte como sempre caía, devagar, carregada de silêncio e graxa. Fátima ficou depois que todos foram embora. Não era incomum. Raul já nem perguntava mais. Achava que ela limpava, organizava, fazia as tarefas que ninguém queria. Estava parcialmente certo. Nos fundos da oficina, escondido atrás de uma pilha de pneus velhos e peças descartadas, havia um espaço que só ela conhecia. Uma bancada improvisada, ferramentas antigas do pai e um motor. Não era um motor qualquer. Fátima se abaixou, acendeu a lâmpada de trabalho pendurada por um arame e olhou para o projeto que consumia cada minuto livre que tinha. Um sistema de propulsão experimental, baseado em separação de hidrogênio, movido a água. Pegou o caderno surrado que ficava sempre ao lado, capa de couro gasto, páginas amareladas. A letra do pai estava ali, anotações de anos atrás, esquemas técnicos, cálculos à mão. Ele nunca terminou. Morreu antes, mas ela terminaria. Fátima conectou os eletrodos, ajustou a corrente, observou a reação. A água começou a borbulhar, hidrogênio se separando do oxigênio. Puro, limpo, invisível. Funcionava. Ainda não era perfeito, ainda havia perda de eficiência, mas funcionava. Ela sorriu sozinha no escuro. Então ouviu passos, desligou tudo rapidamente, jogou um pano sobre o motor, virou-se. Raul estava parado na entrada, contra a luz da lâmpada do pátio. Você tá mexendo em quê aí? Fátima engoliu seco, só organizando umas peças. Raul deu 2 passos para frente, olhou para a bancada, para o caderno, para ela. Fátima, ele suspirou. Você sabe que não pode ficar mexendo em coisa que não foi autorizada, né?
Não estou mexendo em nada da oficina. São peças velhas, descartadas. Não é isso. Raul coçou a nuca, desconfortável. É que as pessoas falam. Que pessoas? O Beto comentou com o pessoal da oficina do Mário. Disse que você está inventando moda. Fátima sentiu o peito apertar. Eu não estou inventando nada. Estou estudando. Eu sei. A voz de Raul saiu baixa, quase triste. Eu sei que você é boa, boa demais. E é exatamente isso que me assusta. Ela franziu a testa. Como assim? Raul olhou para o chão, depois para ela. Você é boa demais para esse lugar, Fátima. E quando as pessoas percebem isso, elas não reagem bem, especialmente com quem não deveria ser. Quem não deveria ser o quê? Ele não respondeu. Não precisava. Eu só quero que você se cuide, Raul disse finalmente. Não chama atenção. Por favor. Virou-se e saiu. Fátima ficou parada, sozinha de novo, mas agora o silêncio pesava diferente. Amor também pode silenciar. Na manhã seguinte, a oficina acordou com o barulho de sempre. Rádio ligado, cheiro de café e óleo. Beto e Juninho chegaram juntos conversando sobre futebol. Fátima estava varrendo o pátio quando Raul apareceu com um telefone na mão. Era o cliente de ontem. Ele disse olhando para ela. Voltou a ligar. Disse que quer trazer outro carro, mas pediu para você estar aqui. Beto, que ouvia de longe, soltou uma risada. Ah, agora a menina virou mecânica oficial? Beto, deixa disso. Raul cortou. Não, sério. Beto largou a ferramenta. A gente rala aqui anos, aprende na prática e de repente aparece uma garota que ouve motor e vira expert. Eu não falei que sou expert, Fátima disse firme. Mas agora tem cliente pedindo por você. E o problema é? O problema, Beto se aproximou, é que isso aqui sempre foi oficina de verdade, não parquinho. A frase caiu como tapa. Raul entrou no meio. Chega, os dois. Fátima, vai trabalhar. Beto, você também. Mas o estrago estava feito. Fátima voltou para os fundos, segurando a vassoura com força demais, sentindo a raiva subir e descer, sem saber onde colocar. Ela não estava inventando, não estava fingindo. Ela sabia, mas saber não era suficiente. Naquele mundo, você precisava ser autorizado a saber. 2 horas depois, o cliente voltou. Dessa vez, o carro era diferente, maior, mais caro. Um SUV importado, preto, reluzente. Raul saiu para atender. Fátima ficou onde estava, observando de longe. O homem desceu, cumprimentou Raul e disse algo que ela não conseguiu ouvir. Raul acenou, olhou para trás e chamou. Fátima! Ela largou o que estava fazendo e foi. Ele quer que você dê uma olhada. Raul disse tenso. O cliente sorriu de leve. Se não for incômodo. Fátima olhou para o carro, olhou para Raul, olhou para Beto, que assistia tudo com os braços cruzados, e uma expressão que dizia claramente, vai, erra. Qual o problema? Ela perguntou. Não sei, o cliente respondeu. Por isso vim aqui. Fátima se aproximou, pediu para ligar o motor. O som veio diferente, mais grave, mais complexo. Ela escutou, fechou os olhos, bloqueou o mundo. E então soube. Mas dessa vez, o que ela soube era muito pior do que esperava. O problema não estava no motor. Era sabotagem, fiação adulterada, sensores cruzados. Alguém mexeu de propósito. Alguém mexeu nisso, Fátima disse. O cliente assentiu devagar, como se já soubesse. Quanto tempo para consertar? 3 horas. Pode começar. Beto explodiu. A gente nem chamou o especialista. Não precisa, o cliente disse. Confio nela. Fátima trabalhou em silêncio. 3 horas e meia depois, estava pronto. O motor respondeu perfeito. O cliente pagou R$1.000. Então perguntou, posso ver o que você está construindo nos fundos? O silêncio foi absoluto. Como você? Eu já estive aqui antes, há 6 anos, quando seu pai ainda era vivo. Fátima sentiu o peito apertar. Você
Conhecia meu pai? Conheci. Ele me mostrou um projeto sobre hidrogênio. Eu não levei a sério. Foi meu erro. Quem é você? Alberto Mendes, diretor da Hydrotech Soluções. Energia alternativa. Fátima o levou até os fundos. Mostrou o motor, os cadernos, posso ver os esquemas. Ela conectou os eletrodos. A água reagiu. O hidrogênio se separou. O motor girou. Silencioso, limpo, movido apenas por água. Quanto tempo levou? 2 anos, sozinha. Alberto balançou a cabeça. Você terminou o que ele começou. Pausa. Mas não pode ficar aqui. Esse é o meu lugar. Não, esse era o lugar do seu pai. O seu ainda está por vir. Ele estendeu um cartão. Me liga quando estiver pronta. Porque se ficar, vão destruir o que você construiu. E você junto. Foi embora. Fátima ficou sozinha, segurando o cartão, sentindo que algo irreversível acabara de acontecer. Naquela noite, não conseguiu dormir. E o que ela não sabia é que alguém já estava planejando garantir que ela nunca tivesse escolha. A notícia se espalhou rápido. Na manhã seguinte, quando Fátima chegou à oficina, já havia 3 mecânicos conversando com Raul no pátio. Um deles era Mário, dono da oficina concorrente 2 quadras adiante. Os outros ela não conhecia. Pararam de falar quando a viram. Bom dia, ela disse passando direto. Ninguém respondeu. Fátima sentiu o peso do silêncio nas costas enquanto caminhava para os fundos. Algo estava errado. Raul apareceu meia hora depois. Trazia uma expressão que ela conhecia bem. A de quem precisa dizer algo difícil, mas não sabe como. Fátima, preciso conversar com você. Ela largou a ferramenta. Fala. Raul respirou fundo. O pessoal está comentando sobre o cara que veio aqui. Sobre o projeto que você está fazendo. Pausa. E sobre o dinheiro que ele pagou. E estão dizendo que você está usando a oficina para negócio pessoal, que está desviando o cliente, que está fazendo a gente parecer amador. Fátima sentiu a raiva subir. Eu consertei o carro, fiz o trabalho que ninguém aqui conseguiu fazer. Eu sei, mas não é sobre isso. Então é sobre o quê? Raul olhou para os lados, desconfortável. É sobre você estar chamando a atenção demais. Atenção do tipo errado. Que tipo? O tipo que faz as pessoas se sentirem ameaçadas. A palavra caiu como chumbo. Fátima cruzou os braços. Ameaçadas por quê? Por eu saber o que faço? Por você ser melhor, Raul disse baixo. E todo mundo sabe disso, inclusive você. O silêncio que se seguiu foi pesado. O Mário quer falar com você, Raul continuou. Disse que é importante. Não tenho nada para falar com ele. Fátima, não. Raul suspirou, virou-se e foi embora. Mas Mário não esperou permissão. Apareceu nos fundos da oficina 2 horas depois, sozinho, com as mãos nos bolsos e um sorriso que não chegava aos olhos. Você é a Fátima, né? Ela o encarou sem responder. Sou o Mário. Tenho a oficina ali da Rua das Acácias. Pausa. Ouvi falar de você. E vim dar um conselho. Ele se aproximou. Esse negócio de projeto, de inovação, de chamar gente de fora, não é bem visto por aqui. Não pedi opinião. Mário riu, mas sem humor. Não é opinião, é aviso. Lhe deu mais um passo. Você é nova, não entende como as coisas funcionam. Tem uma ordem, tem respeito, tem hierarquia. E eu tô quebrando alguma coisa? Tá quebrando tudo. A voz dele endureceu. Você acha que pode aparecer do nada, sem experiência de verdade, sem ter passado pelo que a gente passou e começar a fazer show? Eu não tô fazendo show, tô trabalhando. Trabalhando? Mário cruzou os braços. Menina, você mal terminou o ensino médio e já acha que sabe mais que quem tá nisso há 20, 30 anos? Eu não acho. Eu sei. A frase saiu antes que ela pudesse segurar. Mário estreitou os olhos. É esse tipo de arrogância que vai te ferrar.
Ele recuou. Você acha que aquele cara voltou aqui por quê? Porque você é especial? Não, ele voltou porque quer algo. E quando conseguir, vai te descartar como qualquer outra. Você não sabe nada sobre ele. Sei o suficiente. Mário apontou para o projeto escondido. E sei que você está brincando com coisa perigosa. Tecnologia assim atrai gente errada. Atrai problema. E quando o problema vier, não vai ser só você que vai sofrer. Vai ser todo mundo ao redor. Ele virou-se para sair, mas parou. Última coisa. Olhou por cima do ombro. Se você continuar, não vai ter espaço para você aqui. Nem aqui, nem em lugar nenhum. A gente protege o que é nosso. E você não é. Foi embora. Fátima ficou parada, tremendo. Não de medo, de raiva pura. Ela não era arrogante, ela só sabia o que sabia. Mas o mundo não ligava para isso. O mundo queria que ela se calasse, que diminuísse, que aceitasse o lugar que haviam decidido para ela. E por um momento, um único momento terrível, Fátima se perguntou se não seria mais fácil obedecer. Então olhou para o motor, para os cadernos do pai, para o projeto que carregava o nome dele escrito em cada parafuso, e soube que não podia parar, mesmo que isso custasse tudo. Naquela tarde, quando já estava escurecendo, Fátima ouviu um barulho nos fundos da oficina. Correu até lá. Alguém tinha mexido no projeto. Peças estavam fora do lugar. Fios desconectados. O caderno do pai estava aberto na página errada. E na bancada, escrito com tinta spray vermelha, para enquanto é tempo. Fátima sentiu o coração disparar. Não era mais só palavras. Era a ameaça real. E quem quer que tenha feito isso, ainda podia estar por perto. Fátima não dormiu naquela noite. Ficou sentada no chão da oficina, de costas para a parede, olhando para o motor vandalizado. A mensagem na bancada brilhava sob a luz fraca da lâmpada. Para enquanto é tempo. Ela podia ignorar palavras, podia ignorar olhares, mas não podia ignorar isso. Alguém tinha entrado, mexido, ameaçado e, o pior, tinha acesso. Quando o sol nasceu, Raul chegou e encontrou Fátima ainda lá, cercada de peças espalhadas, tentando verificar o que havia sido sabotado. Meu Deus! Ele olhou ao redor, pálido. Não, quem fez isso? Não sei. Como não sabe? Você não ouviu nada? Eu não estava aqui quando aconteceu. Raul passou a mão pelo rosto. Fátima, isso passou do limite. Eu sei. Não, você não sabe. Ele apontou para a mensagem. Isso é sério. Isso é ameaça. A gente tem que chamar a polícia. E dizer o quê? Que alguém entrou na oficina e mexeu em um projeto que nem deveria existir? Raul abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Você precisa parar com isso. Ele disse finalmente. Não vou parar, Fátima. Não vou. A voz dela saiu firme, mais firme do que se sentia. Raul balançou a cabeça derrotado. Então eu não sei como te proteger. Ninguém pediu para você me proteger. Mas eu quero, ele explodiu. Porque você é teimosa demais para se proteger sozinha. O silêncio cortou o ar. Fátima o encarou, surpresa. Nunca tinha visto Raul assim, desesperado, com medo. Seu pai era igual, ele disse, mais baixo. O teimoso, brilhante, e você sabe o que aconteceu com ele. A frase foi como um tapa. Ele morreu num acidente. Fátima disse trêmula. Morreu exausto. Morreu tentando provar algo que ninguém queria ouvir. Morreu sozinho, Fátima. Raul deu um passo à frente. Eu não quero que você termine do mesmo jeito. Fátima sentiu as lágrimas queimarem, mas não caíram. Então me ajuda. Como? Deixa eu terminar. Deixa eu provar que isso funciona. Só isso. Raul olhou para ela por um longo tempo. Então, suspirou. 2 semanas. Você tem 2 semanas para terminar isso, fazer uma demonstração decente e decidir o que vai fazer. Depois disso, a gente desmonta tudo. Acordo? Fátima hesitou. Acordo.
Os dias seguintes foram os mais intensos da vida de Fátima. Trabalhava de manhã cedo até tarde da noite. Revisava cada peça, cada conexão, cada cálculo. O motor precisava funcionar perfeitamente, sem falhas, sem erros. Não podia dar margem para dúvida. Beto e Juninho a evitavam. Trabalhavam em silêncio, lançando olhares de soslaio. A tensão na oficina era palpável. No terceiro dia, uma menina apareceu. Tinha uns 16 anos, magra, tímida, com um caderno debaixo do braço. "Posso falar com a Fátima?" Ela perguntou a Raul. "Ela está ocupada." "Eu sei, mas eu queria aprender." Raul franziu a testa. "Aprender o quê?" "Mecânica." A menina olhou para o chão. "Vi o que ela fez no carro do homem. Todo mundo está comentando. E eu sempre quis aprender, mas ninguém nunca deixou." Raul não sabia o que dizer. Fátima apareceu na porta, suja de graxa, segurando uma chave inglesa. "Eu deixo," ela disse. A menina levantou os olhos esperançosa. "Sério? Sério. Mas não é fácil. E vai ter gente que vai achar que você não devia estar aqui." "Eu sei." A menina sorriu pela primeira vez. "Mas se você conseguiu, eu também consigo." Algo mudou em Fátima naquele momento. Ela percebeu que não estava mais lutando só por ela. Estava lutando por todas as meninas que nunca tiveram permissão, que nunca foram ouvidas, que nunca foram levadas a sério. "Qual seu nome?" "Júlia." "Tudo bem, Júlia. Vem comigo." E foi assim que, no meio do caos, Fátima encontrou sua primeira aprendiz. Júlia era rápida, atenta, fazia perguntas inteligentes, não tinha medo de sujar as mãos. Em 3 dias, já entendia mais que alguns mecânicos com anos de experiência. Beto odiou isso. "Agora virou creche?" Ele resmungou um dia quando Júlia estava ajustando um filtro. "Virou escola." Fátima respondeu sem olhar para ele. "Escola." Beto cuspiu a palavra. "Vocês duas são piada." Júlia baixou a cabeça, mas Fátima deu um passo à frente. "Sabe o que é piada, Beto? É você reclamando de quem está aprendendo mais rápido que você." O rosto dele ficou vermelho. "Você vai se arrepender de falar assim comigo." "Talvez, mas hoje não." Beto saiu, batendo a porta. Júlia olhou para Fátima, admirada e assustada ao mesmo tempo. "Você não tem medo dele?" "Tenho." Fátima voltou ao trabalho. Mas medo não muda nada. Trabalho muda. No 10º dia, Fátima terminou. O motor estava pronto. Testado. Funcional. Ligou pela primeira vez com Júlia ao lado. O som era quase inexistente. Um sussurro mecânico. Limpo. Eficiente. Júlia sorriu, encantada. "Funciona mesmo." "Funciona." Fátima pegou o telefone. Olhou para o cartão de Alberto Mendes. Respirou fundo. "Alô?" discou. "É o Alberto. Aqui é a Fátima, da oficina Horizonte." "Fátima." A voz dele mudou, atenta. "Você decidiu." "Decidi. Quero fazer a demonstração. Mas aqui, na oficina, na frente de todo mundo. Silêncio do outro lado." "Você tem certeza disso?" "Absoluta." "Então vou levar algumas pessoas comigo. Gente do setor. Gente que importa. Pode trazer quem quiser." "Quando?" "Sábado. 12h. Estarei lá." Fátima desligou. Júlia a olhou, preocupada. "E se der errado?" Para Fátima o projeto olhou que levou 2 anos, para o legado do pai. "Não vai dar." Mas dentro dela uma voz pequena sussurrava. "E se der?" Porque agora não era mais só sobre ela. Era sobre Júlia. Sobre todas as meninas que viriam depois. E se ela falhasse, falharia por todas elas. A notícia da demonstração se espalhou como fogo. Na quinta-feira, 2 dias antes do evento, a oficina já tinha recebido ligações de um jornal local, um blogueiro e uma chamada anônima. "Não é boa ideia chamar tanta atenção," Raul disse. "Já é tarde," Fátima respondeu. Na sexta-feira, Mário apareceu com 3 mecânicos. Um deles era Silva, o mais respeitado da região. Cabelos brancos, mãos calejadas, décadas de experiência. "Ouvi falar da apresentação," Silva disse. "Respeitava seu irmão, Raul."
Mas o que estão dizendo não faz sentido. Fátima saiu de onde escutava. Tô aqui. Silva a mediu com os olhos. Você é a tal da Fátima. Ouvi que acha que sabe mais que a gente. Eu sei o que sei. E o que você sabe? Que motores não precisam de combustível fóssil para funcionar. Silva cruzou os braços. Menina, trabalho com motor há 40 anos. O que você está propondo é impossível. Você está quebrando leis da física. Não estou quebrando nada. Uso eletricidade para separar hidrogênio da água. O hidrogênio queima. O motor funciona. E a energia para separação? De onde vem? De uma bateria, recarregada pelo próprio motor. Silva balançou a cabeça. Ciclo fechado não funciona. Você perde energia. Perde, mas não toda. E o que sobra é suficiente para provar que é possível. Silva a olhou longamente. Amanhã eu venho ver. Mas se for embuste, eu garanto pessoalmente que ninguém mais leve você a sério. Porque quando alguém faz palhaçada, todo mundo sofre. Foram embora. Júlia se aproximou. Eles estão com medo de você. Eles estão com medo do que eu represento. Mudança. Naquela noite, Fátima revisou tudo. Às 3 da manhã, pegou o caderno do pai. Na última página, uma frase. Se funcionar, não deixe ninguém te convencer de que foi sorte. Foi trabalho, foi escuta, foi respeito. Dormiu 2 horas. Sábado, o dia da demonstração. Às 11 da manhã, começaram a chegar. Alberto com 3 executivos, Silva com 10 mecânicos, o blogueiro com câmera. Curiosos na entrada. Raul olhou para Fátima. Ainda dá tempo de cancelar. Não dá. Fátima, confia em mim. 12:00, todos reunidos. Fátima no centro, ao lado do motor coberto. Júlia ao seu lado, tremendo. Obrigada por virem. Fátima começou. Puxou o pano. O motor foi revelado. O mundo segurou a respiração. Mas naquele exato momento, algo daria terrivelmente errado. Fátima conectou os eletrodos. Suas mãos tremiam levemente, mas o movimento era preciso. Todos observavam em silêncio absoluto. Ela virou a chave de ignição. Nada. O motor não respondeu. Tentou de novo. Nada. Um murmúrio começou a se espalhar. Silva cruzou os braços com um sorriso amargo. Mário balançou a cabeça. Eu sabia, alguém disse. Fátima sentiu o pânico subir. Verificou as conexões. Tudo estava certo. Tudo deveria funcionar. Por que não estava funcionando? Quer que eu chame um mecânico de verdade? Beto gritou do fundo, arrancando risadas. Júlia tocou o braço de Fátima. O que está acontecendo? Não sei, Fátima sussurrou desesperada. Alberto deu um passo à frente. Posso dar uma olhada? Antes que Fátima pudesse responder, Silva interrompeu. Não, se ela diz que sabe, deixa ela resolver sozinha. A pressão era esmagadora. Todas as pessoas, todos os olhos, todo o julgamento. Fátima fechou os olhos, bloqueou o mundo e fez o que sempre fazia. Escutou. Escutou o silêncio do motor, a ausência de som onde deveria haver vida. E então percebeu. O regulador de corrente, alguém havia desconectado um fio minúsculo, quase invisível. Sabotagem. Me dá 2 minutos, ela disse. 2 minutos para quê? Silva provocou. Para inventar mais desculpa? Fátima não respondeu. Abaixou, encontrou o fio, reconectou. Suas mãos não tremiam mais. Agora vai funcionar, ela disse. Girou a chave. O motor gemeu, hesitou. E então rugiu para a vida. O som era diferente de qualquer motor que já tinham ouvido. Suave, limpo, quase silencioso, como um sussurro mecânico de outro mundo. O silêncio da multidão foi absoluto. Fátima ajustou a velocidade. O motor respondeu. Aumentou, diminuiu, estável, constante, movido apenas por água separada em hidrogênio. Alberto se aproximou, impressionado. Funciona mesmo. Silva não disse nada. Apenas observava, incrédulo. Quanto de água você usou?
Um dos executivos perguntou. 2 litros. E isso dura quanto tempo? 3 horas, talvez 4, dependendo da carga. O blogueiro filmava tudo. O jornalista anotava furiosamente. Então Silva finalmente falou. Isso é truque. Não é? Fátima respondeu firme. Tem que ser. Não faz sentido termodinâmico. Faz sim. A eficiência não é perfeita, mas é suficiente. O hidrogênio queima limpo. A água é o único resíduo. E o sistema se sustenta. Silva deu um passo à frente. Me deixa verificar. Fátima hesitou, mas acenou. Silva se abaixou. Examinou cada conexão, cada peça, cada detalhe. Os outros mecânicos se juntaram a ele. 15 minutos depois, Silva levantou. Seu rosto era uma mistura de confusão e algo que parecia respeito forçado. Tá funcionando, ele admitiu, baixo. Não sei como, mas tá. A multidão explodiu em murmúrios. Alberto sorriu. Eu sabia. Mas antes que alguém pudesse comemorar, Silva levantou a voz. Mas isso não prova nada. Ele apontou para o motor. É um protótipo, em laboratório. No mundo real, não aguenta, não é prático, não é viável. Como você sabe? Fátima perguntou. Você nem tentou. Porque eu sei como o mundo funciona, menina. Silva a encarou. Você pode ter feito isso funcionar aqui, nesse pátio, com todo mundo olhando. Mas lá fora, quando tiver que competir com indústrias, com patentes, com gente que tem dinheiro de verdade, ele balançou a cabeça. Você vai ser esmagada e esse motor vai virar nota de rodapé. O silêncio voltou. Fátima sentiu as palavras pesarem, porque parte dela sabia que Silva tinha razão. Mas então Júlia deu um passo à frente. E se a gente não deixar? Todos olharam para ela. E se a gente não deixar isso virar nota de rodapé? Júlia continuou, a voz tremendo mais firme. E se mais gente aprender? E se a gente ensinar? Silva riu, sem humor. Ensinar o quê? Vocês duas não têm estrutura, não têm dinheiro, não têm... Nós temos conhecimento. Fátima interrompeu. E isso é mais poderoso que qualquer coisa. Alberto deu um passo à frente. Ela tem razão. Olhou para a multidão. Eu vim aqui pensando em comprar essa tecnologia, mas agora acho que a melhor coisa é ajudar a espalhar ela. Virou-se para Fátima. Transforma essa oficina num centro de treinamento. Ensina. Replica. Compartilha. E eu garanto o financiamento. Silva explodiu. Você vai financiar 2 meninas sem diploma para ensinar mecânica? Vou financiar conhecimento, Alberto corrigiu. E talento e inovação. 3 coisas que diploma nenhum garante. O confronto silencioso entre Silva e Alberto era palpável. Então Raul, que estava quieto esse tempo todo, finalmente falou. Eu apoio. Todos viraram para ele. Essa oficina foi do meu irmão. Ele acreditava que máquina é sobre escuta, sobre respeito. Pausa. E Fátima aprendeu isso melhor que qualquer um. Se ela quer ensinar, eu deixo. A oficina é dela. Fátima olhou para o tio, os olhos marejados. Obrigada. Silva balançou a cabeça derrotado. Vocês vão se arrepender. Virou-se e foi embora. Metade dos mecânicos o seguiu, mas a outra metade ficou. E quando a demonstração terminou, 3 pessoas se aproximaram de Fátima. 2 meninas, um menino jovem. A gente pode aprender também? Fátima olhou para eles. Para Júlia. Para o motor que finalmente funcionava e pela primeira vez em muito tempo sorriu de verdade. Podem. Todos podem. Porque o legado do pai não era o motor. Era a ideia de que conhecimento não tem dono. E ninguém poderia roubar isso dela. Mas o que Fátima não sabia é que Silva não tinha desistido. E a guerra estava apenas começando. A primeira semana após a demonstração foi intensa. 5 novos alunos apareceram. Fátima montou o cronograma. Manhã teoria, tarde prática. Júlia ajudava. A oficina virou escola.
Alberto cumpriu a palavra. Equipamento, ferramentas, um banner na entrada. Mas Beto pediu demissão. Não vou trabalhar num lugar que virou circo, ele disse a Raul. Isso é evolução, Raul respondeu. É desrespeito. Beto olhou para Fátima, especialmente gente que não sabe o próprio lugar. Pegou suas ferramentas e foi embora. Segunda semana. Silva voltou com um homem de terno. Esse é Dr. Augusto Ferreira, engenheiro automotivo. Trabalha para uma grande montadora. Augusto passou 3 horas examinando o motor. Interessante, ele disse ao fim. Um protótipo com eficiência abaixo do viável. A energia para separar hidrogênio é maior que a gerada. Ciclo deficitário. Mas pode ser melhorado, Fátima insistiu. Pode, com milhões de investimento, anos de pesquisa. Você tem isso? Silêncio. Não tem, Silva disse. É por isso que projetos assim morrem. Sabe a diferença entre você e seu pai, Fátima? Ele sabia quando parar. A menção ao pai foi um soco. Você não conhecia meu pai. Conhecia. Éramos amigos. Vi ele se matar tentando provar o impossível. Silva baixou a voz. Não deixa acontecer com você. Foram embora. Júlia se aproximou. Eles estão errados. E se não tiverem? Se fosse impossível, não estaria funcionando. Naquela noite, Fátima ficou sozinha com o caderno do pai. Encontrou uma anotação sobre regeneração de energia durante desaceleração. Começou a desenhar, calcular, imaginar modificações. Ficou até às 4 da manhã. De manhã, Alberto chegou. Precisamos conversar. Recebi ligação da Vortex Motors, a montadora onde Augusto trabalha. Eles querem a patente do seu motor. Não tenho patente, por isso vão registrar primeiro. Dizendo que desenvolveram independentemente. Fátima sentiu o chão fugir. Eles podem? Podem, a menos que você registre antes. Quanto tempo tenho? Dias, talvez uma semana. Quanto custa? Uns 20 mil, só o inicial. Fátima não tinha nem 2 mil. Alberto tirou um envelope. Posso pagar, mas tem condição. Você vira sócia da Hidrotec. Metade do projeto é seu, metade é nosso. Desenvolvemos juntos. Ou eu não pago, e você perde tudo. Quanto tempo tenho para decidir? Até amanhã. Foi embora. Fátima olhou para o envelope. Aceitar significava compartilhar o que era do pai. Recusar significava perder tudo. Pela primeira vez, entendeu por que o pai nunca terminou. Porque às vezes, a parte mais difícil não é criar. É decidir com quem compartilhar. Fátima passou a noite inteira acordada, olhando para o envelope. 20 mil reais. A salvação. Ou a rendição. Júlia chegou cedo, antes dos outros alunos. Você não dormiu, ela disse, vendo as olheiras. Não consegui. Por causa da proposta? Fátima assentiu. Não sei o que fazer. Júlia se sentou ao lado dela. O que seu pai faria? Meu pai não aceitaria. Ele nunca quis vender o projeto. E olha no que deu. A frase foi direta, mas não cruel. Era verdade. Ele morreu sem terminar, Júlia continuou. Você tem chance de terminar, mas precisa de ajuda. Ajuda ou controle? Depende de como você negocia. Fátima olhou para a menina de 16 anos. Quando você ficou tão esperta? Quando percebi que ser teimosa nem sempre é ser forte. Às 9 da manhã, Fátima ligou para Alberto. Eu aceito, mas com condições. Estou ouvindo. 50% é meu, mas eu mantenho controle total sobre o desenvolvimento técnico. Ninguém muda nada sem minha aprovação. Isso pode atrasar decisões comerciais. Então vocês vão ter que me convencer, não mandar. Silêncio do outro lado. E a oficina continua sendo centro de formação, gratuita. Para quem quiser aprender, isso não é negociável. Fátima, isso vai custar caro. Então considera parte do meu investimento social. Se não aceitar, não tem acordo. Alberto respirou fundo. Vou precisar discutir com os sócios. Você tem até às 5 da tarde. Desligou.
Júlia sorriu. Você aprendeu a negociar. Aprendi que quando você é boa no que faz, você não precisa implorar. Às 3 da tarde, Alberto ligou de volta. Aceito todas as condições. Fátima sentiu o peito aliviar. Quando a gente começa? Amanhã. Vou mandar o advogado com os papéis da patente. E Fátima? Sim, você fez a escolha certa. Ela não tinha tanta certeza, mas era a única escolha possível. Naquela noite, houve uma pequena festa na oficina. Os alunos trouxeram comida. Raul comprou refrigerante. Até Juninho participou, tímido, mas presente. Você está fazendo história, Raul disse, abraçando a sobrinha. Seu pai ia ficar orgulhoso. Fátima sentiu os olhos arderem. Eu espero que sim. Não espera, sabe, mas a paz durou pouco. Na manhã seguinte, quando chegou à oficina, havia um carro parado em frente, um sedã preto, caro. Silva desceu, seguido de Augusto e mais 2 homens que Fátima não conhecia. Bom dia, Silva disse, mas não havia nada de bom na voz dele. O que você quer? Vim entregar isso. Ele estendeu um envelope. Notificação extrajudicial. Fátima pegou, desconfiou, abriu, leu, releu. Sentiu o mundo desabar. Isso é mentira, ela disse, trêmula. Não é, Silva respondeu. Você usou ideias do seu pai. Seu pai trabalhava comigo há 6 anos. Éramos sócios de fato, mesmo sem papel. Ele desenvolveu o conceito do motor na minha oficina, usando meus recursos. Logo, 50% da propriedade intelectual é minha. Isso é absurdo. É verdade. E eu tenho testemunhas. Silva apontou para Augusto. Ele pode confirmar que visitei o projeto original há anos. Fátima olhou para Augusto, que desviou o olhar. Você está fazendo isso por quê? Ela perguntou a Silva. Por ego, por medo, por justiça. Silva deu um passo à frente. Seu pai me devia. Trabalhamos juntos. Sonhamos juntos. E quando ele morreu, você simplesmente pegou tudo e agiu como se fosse só seu. Porque é meu. Ele era meu pai. E era meu amigo. Meu parceiro. A voz de Silva tremeu. E você tirou até a chance de eu fazer parte disso. Fátima percebeu. Não era sobre dinheiro. Não era sobre patente. Era sobre luto, sobre perda. Sobre um homem que nunca conseguiu superar a morte do amigo. Silva, ela disse mais suave. Eu sinto muito. De verdade. Mas isso não é jeito de honrar ele. E qual é? Deixar uma menina destruir o sonho dele? Não. Deixar ela realizar. A voz era de Raul, que apareceu atrás de Fátima. Silva, a gente cresceu juntos. Você, eu, meu irmão. Eu sei que você amava ele. Mas isso aqui não é homenagem. É sabotagem. Silva cerrou os punhos. Você não entende. Entendo sim. Você está com medo de ser esquecido, de não importar. Raul deu um passo à frente. Mas roubar da filha dele não vai mudar isso. Eu não estou roubando. Estou reivindicando o que é meu. Então prove. Fátima disse, firme. Mostra um documento, um contrato. Qualquer coisa que prove que você e meu pai eram sócios. Silva abriu a boca. Fechou. Não tem, Fátima continuou. Porque nunca foi sócio. Foi amigo. E amigo não processa família. Silêncio. Silva olhou para ela, para Raul, para a oficina. Isso não acaba aqui, ele disse finalmente. Vou até onde for preciso. Entrou no carro. Foi embora. Augusto ficou para trás. Ele está fazendo isso porque está quebrado, ele disse, baixo. A oficina dele está falindo. Ele achou que podia usar isso para se salvar. E você? Fátima perguntou. Por que está ajudando ele? Porque a Vortex me pagou. Augusto olhou para o chão. Mas depois de ver o que você construiu, eu não consigo mais. Ele estendeu um pendrive. Isso tem todos os e-mails entre mim e Silva. Todas as instruções que recebi da Vortex. Tudo que você precisa para se defender. Por quê? Porque seu pai estava certo. E você também. Augusto virou-se para ir. E eu não quero ser o cara que matou isso. Foi embora.
Fátima ficou parada, segurando o pendrive, sentindo que a guerra tinha apenas começado de verdade. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. Júlia, Raul, os alunos, Alberto e a memória do pai, mais viva do que nunca. Porque legado não é o que você deixa, é o que você inspira outros a continuar. Os dias seguintes foram corrida contra o tempo. Fátima, Alberto e um advogado trabalharam no registro da patente. O pendrive de Augusto comprovava a sabotagem. Mas Silva não desistiu. Entrou com ação. Espalhou que Fátima tinha roubado o trabalho do pai. A pressão aumentou. Clientes pararam de ir. Mecânicos isolaram Raul. 2 alunos desistiram. Júlia chegou chorando. Meu pai disse que eu tenho que parar. Ele tem razão. Isso está ficando perigoso. Não. Júlia limpou as lágrimas. Eu não vou parar. Porque se eu desistir, tudo que você me ensinou não vale nada. Silva convocou reunião dos mecânicos. Votaram expulsar a oficina da associação. Raul voltou pálido. Disseram que se eu continuar te apoiando, me expulsam também. E você vai desistir de mim? Não, mas posso perder tudo. Então perde. A gente começa de novo. Raul sorriu, triste. Você é teimosa igual seu pai. No meio da tempestade, o vídeo da demonstração viralizou. 500 mil de visualizações. A imprensa ligou. Uma jornalista nacional veio. Fez matéria completa. Silva diz que você roubou o projeto. Meu pai desenvolveu sozinho. Tenho os cadernos, as contas, o conhecimento. Se Silva tivesse participado, saberia replicar. E não sabe. A matéria foi ao ar. Opinião pública virou. Ligações chegaram. Universidades queriam parceria. Escolas queriam visitas. A oficina Horizonte virou símbolo. Uma semana antes da audiência, Silva apareceu. Sozinho. De noite. Não vim brigar, ele disse. Vim admitir que errei. Silêncio. Eu não tenho direito sobre o projeto. Nunca tive. Eu só não sabia lidar com a morte dele. Fátima viu um homem quebrado. Você pode desistir do processo e pode voltar a fazer parte disso, do jeito certo. Silva balançou a cabeça. Já é tarde. Queimei todas as pontes. Então constrói novas. Por quê? Por que você me daria essa chance? Porque meu pai acreditava em recomeços. Silva começou a chorar. Eu sinto muito. Vou retirar o processo amanhã. Foi embora. Pela primeira vez em semanas, Fátima sentiu que as coisas podiam dar certo. Mas a maior decisão da sua vida ainda estava por vir. E não seria sobre motores, seria sobre o que ela faria com o poder de mudar destinos. 3 meses depois, a oficina Horizonte era irreconhecível. 17 alunos regulares, parceria com 2 universidades, laboratório cedido para testes avançados. A patente registrada, o processo de Silva arquivado e uma proposta na mesa. Alberto trouxe 3 executivos da Hydrotec, ternos impecáveis. Apresentação em PowerPoint, números impressionantes. Queremos industrializar o motor, o CEO disse. Produção em larga escala. Primeiro veículos comerciais leves, depois expansão. Fátima olhou para os gráficos. Projeção de vendas, margem de lucro, mercado potencial. E quanto eu ganho? Royalties de 8% sobre cada unidade vendida. Mais bônus por metas atingidas. Quanto isso daria? No primeiro ano, talvez 500 mil. No terceiro, milhões. Júlia, que assistia calada, arregalou os olhos. Fátima não reagiu. E a oficina? A oficina continua. Centro de formação. Você mantém isso, nós mantemos a produção. E o conhecimento? Fica livre? O CEO hesitou. O conhecimento patenteado fica protegido, comercialmente exclusivo. Mas você pode continuar ensinando os princípios básicos. Princípios básicos, Fátima repetiu. Mas não o motor completo? Exatamente. Então eu ensino como funciona, mas não posso ensinar como fazer.
Correto, proteção de propriedade intelectual. Fátima olhou para Júlia, para Raul, para os alunos que esperavam do lado de fora. Preciso pensar. Quanto tempo? Uma semana. Os executivos trocaram olhares. Fátima, essa oferta não fica na mesa para sempre. Outras tecnologias estão surgindo. O mercado não espera. Uma semana. Ela repetiu firme. Eles foram embora. Raul se aproximou. Você está pensando em recusar milhões? Estou pensando no que isso significa. Significa segurança, futuro, reconhecimento. Significa que eu viro dona de conhecimento que deveria ser livre. Júlia tocou seu braço. Mas você merece ser recompensada. Mereço, mas o que eu faço com isso? Naquela noite, Fátima visitou o túmulo do pai pela primeira vez em meses. Sentou no chão, de costas para a lápide. Eu não sei o que fazer, ela disse em voz alta. Você queria que isso mudasse o mundo. Mas eu não sei se o mundo muda com exclusividade ou com compartilhamento. O silêncio do cemitério não trouxe respostas, mas trouxe clareza. No dia seguinte, Fátima fez algo inesperado. Convocou uma reunião. Chamou todos os alunos, Raul, Júlia, Alberto, e pediu que transmitissem ao vivo. Quando começou, havia 50 pessoas presentes e 3.000 assistindo online. Eu recebi uma proposta. Ela começou. Uma proposta que mudaria minha vida. Que me daria dinheiro, reconhecimento, segurança. E eu vou recusar. Murmúrios. Alberto se levantou. Fátima, você tem certeza? Absoluta. Ela o interrompeu. Porque eu percebi uma coisa. Esse motor não é meu. Nunca foi. É do meu pai. É de todos que acreditam que conhecimento pode mudar vidas. Respirou fundo. Então, vou fazer diferente. Vou liberar a tecnologia. Código aberto. Qualquer um pode replicar. Qualquer um pode melhorar. Qualquer um pode usar. Silêncio absoluto. Fátima, você está jogando fora uma fortuna. Alberto disse incrédulo. Não, estou criando algo maior. Ela olhou para a câmera. Porque fortunas acabam, mas conhecimento livre se multiplica. Um dos alunos se levantou e começou a aplaudir. Depois outro e outro. Em 2 minutos todos estavam de pé. Alberto balançou a cabeça, mas sorriu. Você é louca e brilhante. Sou realista. Se eu guardo isso, vira produto. Se eu liberto, vira movimento. Naquela mesma tarde, Fátima publicou todos os esquemas online. Instruções passo a passo, vídeos explicativos, cálculos, tudo. Em 24 horas, o site tinha 100.000 acessos. Em uma semana, 3 universidades replicaram o motor. Em um mês, havia grupos de estudo em 12 países. A Vortex Motors tentou processar. Alegou violação de tentativa de patenteamento. Perdeu, porque Fátima publicou antes que eles pudessem registrar qualquer coisa. Silva ligou. Voz embargada. Você fez o que seu pai sempre quis. Você libertou a ideia. A gente fez. Fátima corrigiu. Você, ele, eu, todos que acreditaram. Obrigado por me deixar fazer parte. Sempre foi parte. Mas libertar a tecnologia trouxe consequências. Algumas boas. Escolas adotaram o projeto. Comunidades carentes começaram a construir motores próprios. Um grupo na África adaptou o sistema para bombas d'água. Algumas ruins. Empresas usaram o design sem dar crédito. Políticos se apropriaram da narrativa. Houve quem tentasse monetizar o que era livre. E Fátima continuou pobre, sem royalties, sem milhões. Apenas a oficina, os alunos e uma reputação que não pagava contas. Júlia perguntou um dia, você se arrepende? Fátima olhou ao redor. Para a bancada onde o pai trabalhou, para os alunos que agora ensinavam outros alunos, para o motor que deixou de ser dela para ser de todos. Não, porque eu não queria ser rica. Eu queria ser livre. E você é? Fátima sorriu.
mais do que nunca. Mas a liberdade tem preço, e Fátima estava prestes a descobrir qual. Porque quando você desafia o sistema não esquece, e a maior batalha ainda estava por vir. 6 meses após liberar a tecnologia, a realidade bateu forte. A oficina estava viva, cheia de alunos, mas financeiramente quebrada. Raul tinha esgotado as reservas. Alberto ajudava quando podia, mas tinha limites. Contas atrasadas se acumulavam. Fornecedores cortaram crédito. A luz foi cortada 2 vezes. A gente não aguenta mais 3 meses, Raul admitiu. Não assim, Fátima sabia. Via nos rostos dos alunos, na preocupação de Júlia, no silêncio de quem tem medo de perguntar. E agora? Então veio a notificação. Um conglomerado internacional, Dynatech Industries, entrou com processo. Alegavam que Fátima havia infringido patentes anteriores ao publicar o motor abertamente. O advogado foi direto. Eles querem te calar e têm dinheiro para isso. Mas eu não quebrei nenhuma patente. O motor é original. Eles sabem, mas processar não é sobre ganhar, é sobre cansar. Te forçar a gastar o que você não tem até desistir. E se eu não desistir, vai à falência. E eles compram os destroços. Fátima sentiu o peso do mundo. Naquela noite, sozinha na oficina, ela quase cedeu. Quase pegou o telefone e ligou para a Hydrotech, aceitando a proposta antiga. Mas então viu algo. Júlia havia chegado cedo, sem avisar. E estava ensinando 2 novos alunos, usando os vídeos que Fátima tinha publicado com uma paciência e clareza impressionantes. Fátima ficou na porta, observando. Júlia já não era aprendiz, era mestra. E aquilo ali, era impossível de comprar ou processar. Na manhã seguinte, Fátima fez uma live, sem roteiro, sem produção. Vocês viram que estou sendo processada, ela começou. Uma empresa que nunca conversou comigo, que nunca viu meu trabalho, que nunca se importou com educação, agora quer me calar porque liberei conhecimento. Pausa. Eles têm dinheiro. Eu não. Eles têm advogados. Eu não. Eles têm poder. Eu não. Outra pausa. Mas eu tenho vocês, e talvez isso seja suficiente. Terminou a live sem pedir nada. Em 2 horas, começaram as doações. R$5, 10, 50, 100, alguns poucos mil. Em 24 horas, havia arrecadado R$60 mil. Em uma semana, 200 mil. Universidades ofereceram suporte jurídico pro bono. Advogados se voluntariaram. Um professor de direito criou uma rede de defesa colaborativa. A Dynatech não esperava isso. Esperavam intimidar uma menina pobre. Encontraram um movimento. O processo foi para a mídia, reportagens internacionais. A Dynatech começou a sofrer boicote. Suas ações caíram. A pressão pública foi brutal. 2 meses depois, retiraram o processo, sem explicação pública. Apenas retiraram. Fátima estava no pátio quando soube. Júlia correu gritando com o celular na mão. Ganhamos! Eles desistiram. Os alunos explodiram em comemoração. Mas Fátima sabia, não tinha ganhado a guerra, apenas uma batalha, porque empresas assim não desistem, apenas mudam de estratégia. E então aconteceu algo que ela não esperava. Um homem apareceu na oficina, terno simples, sem seguranças, sozinho. Fátima. Sim, sou James Morrison, CEO da Dynatech. Ela endureceu. Veio terminar pessoalmente o que o processo não conseguiu? Ele sorriu, triste. Vim me desculpar. Silêncio. Eu assisti todas as suas lives. Vi o que você fez. Vi o que você é. Pausa. E percebi que minha empresa perdeu o rumo faz tempo. A gente virou máquina de processar inovação, não de criar. E eu queria propor algo diferente. Ele tirou um papel do bolso. Um fundo. Mantido pela Dynatech, mas gerido por você, para financiar projetos de tecnologia aberta, sem exclusividades, puro conhecimento livre. Fátima olhou para o papel.
5 milhões de dólares de dotação inicial. Por que você faria isso? Porque meus netos me perguntaram ontem se eu era o cara mau da internet que processou a moça do motor. Ele baixou os olhos. E eu não soube responder. Fátima pegou o papel. Leu. Releu. Tem pegadinhas aqui? Tem. Ele apontou para uma cláusula. Você não pode usar o dinheiro para me processar de volta. Ela riu. Pela primeira vez em meses, riu de verdade. Acordo fechado. Apertaram as mãos. Quando Morrison foi embora, Julia se aproximou. Você sabe que isso é armadilha, né? Talvez, mas se for, é a armadilha mais cara que já fizeram. E eu vou usar cada centavo para fazer o contrário do que eles esperam. Que é provar que conhecimento vale mais que controle. Naquela noite, Fátima reuniu todos na oficina. Alunos, Raul, Júlia, até Silva apareceu. A gente recebeu uma doação, ela anunciou. Grande, e vamos usar para transformar isso aqui. Não só oficina, não só escola, mas rede. A gente vai criar centros assim em 10 cidades, depois 20, depois 100. E se der errado? Alguém perguntou. Vai dar, várias vezes. Fátima sorriu. Mas a gente conserta. É o que a gente faz. A gente escuta, entende e conserta. Foi aplaudida. E pela primeira vez desde que começou tudo, Fátima sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Mas esperança não paga contas. Não resolve conflitos. Não garante futuro. E o que viria a seguir testaria não sua capacidade técnica, mas sua capacidade de liderar quando todos estivessem olhando. Um ano depois, a rede tinha 15 centros espalhados pelo país, centenas de alunos, dezenas de instrutores, motores replicados em comunidades rurais, favelas, escolas técnicas. O sonho do pai se multiplicava. Mas com crescimento veio complexidade. Fátima passou de mecânica a gestora. Reuniões, orçamentos, conflitos entre unidades, decisões que afetavam pessoas que ela nunca tinha visto. Você não parece feliz, Júlia observou um dia. Fátima estava no escritório improvisado, cercada de planilhas. Não é que eu não esteja feliz, é que isso não é o que eu sei fazer. Então delega. Para quem? Para mim, para os outros instrutores, para gente que quer fazer isso crescer enquanto você volta a ensinar. Mas eu sou responsável. Por criar, não por controlar. Júlia sentou na frente dela. Você libertou a tecnologia. Agora liberta o movimento. As palavras ecoaram. Fátima percebeu que estava cometendo o mesmo erro que combateu, centralizando poder por medo de perder controle. Você tem razão. Sempre tenho. Júlia sorriu. Aprendi com a melhor. A transição não foi fácil. Fátima criou um conselho. 5 pessoas, incluindo ela, Júlia, Raul, Silva e uma professora universitária. Decisões coletivas. Poder compartilhado. Houve resistência. Alguns centros queriam autonomia total. Outros queriam mais direcionamento. Em uma reunião particularmente tensa, um coordenador de São Paulo explodiu. Você criou isso. Você tem que liderar. Eu criei. Mas não é meu. Fátima respondeu. Calma. É nosso. E nosso significa que todos decidem. E se a gente decidir errado? A gente conserta, como sempre fez. Aos poucos o sistema se ajustou. Cada centro ganhou autonomia, mas mantendo princípios comuns. Educação gratuita, conhecimento livre, inclusão sem exceção. Fátima voltou para a bancada, para ensinar, para criar. E foi então que recebeu o convite. TEDx queria que ela falasse, palco internacional, milhões de visualizações potenciais. Tema, o futuro da educação tecnológica. Você tem que aceitar. Alberto insistiu. É a chance de levar a mensagem para o mundo. Eu não sei falar para multidões. Você fala para 10 alunos todo dia. É a mesma coisa, só que com mais gente assistindo. Não é a mesma coisa, mas aceitou. A preparação foi agonia. Fátima não era oradora. Era técnica.
Preferia motores a metáforas. Júlia ajudou a escrever. Raul ensaiou com ela. Silva surpreendentemente deu conselhos. Não tenta impressionar. Conta a verdade. Só isso. No dia da palestra, Fátima estava aterrorizada. Auditório lotado, câmeras, luzes, gente importante. Subiu no palco tremendo. Começou com o roteiro ensaiado. 3 frases. 4. Mecânica. Sem vida. Parou, respirou e mudou. Desculpa, ela disse. Eu decorei um discurso bonito, mas não sou boa nisso. Então vou falar do jeito que sei. Silêncio no auditório. Eu cresci invisível. Numa oficina onde ninguém me ouvia porque eu era mulher. Era jovem. Era pobre. Aprendi que conhecimento, quando vem de quem não deveria ter, vira ameaça. Pausa. Mas aprendi também que quando você para de pedir permissão e começa a fazer, as coisas mudam. Não rápido, não fácil, mas mudam. Ela contou a história. O pai, o motor, as humilhações, a decisão de libertar ao invés de lucrar. E sabe o que eu descobri? Que conhecimento livre não te faz pobre, te faz poderoso. Porque quanto mais gente sabe, mais gente pode criar. E quanto mais gente cria, menos a gente depende de quem quer controlar. A plateia estava hipnotizada. Então, se você está aqui pensando em guardar sua ideia, em proteger seu projeto, em ter medo de que alguém roube... Fátima sorriu. Rouba você mesmo. Publica. Liberta. Deixa o mundo melhorar o que você começou. Porque no final, ninguém lembra quem teve a ideia. A gente lembra de quem mudou vidas com ela. Terminou. 3 segundos de silêncio. Então, o auditório explodiu. De pé. Aplaudindo. Gritando. Fátima desceu do palco tremendo, mas não de medo, de algo que não conseguia nomear. Júlia a esperava nos bastidores, chorando. Você foi perfeita. Eu só falei a verdade. Por isso foi perfeita. O vídeo viralizou. 20 milhões de visualizações na primeira semana. 50 milhões no primeiro mês. Convites choveram. Universidades, empresas, governos. Mas Fátima recusou a maioria, porque percebeu algo importante. Ela não era símbolo, não era celebridade, não era guru, era instrutora, e instrutores pertencem à bancada, não ao palco. Então voltou, para a oficina Horizonte, para os alunos, para o lugar onde tudo começou, e foi lá, entre graxa e ferramentas, que recebeu a notícia que mudaria tudo. O pai de Fátima tinha deixado algo que ninguém sabia. E quando ela descobrisse o que, entenderia finalmente porque ele nunca terminou o motor. Não porque não conseguiu, mas porque estava esperando ela. Raul encontrou a caixa no sótão, metal enferrujado, trancada, sem chave. Ele a trouxe para a oficina numa tarde de quinta-feira. Colocou sobre a bancada onde o pai de Fátima costumava trabalhar. Achei isso no meio das coisas antigas dele. Tem seu nome. Fátima olhou para a caixa. Seu nome estava gravado na tampa, com a caligrafia do pai. Não tem chave. A gente pode forçar. Levaram 20 minutos. Quando abriu, Fátima encontrou 3 coisas. Outro caderno, uma carta e um pequeno motor. Não o motor a hidrogênio. Outro, menor, mais simples. Pegou a carta primeiro. As mãos tremiam. Fátima, se você está lendo isso, significa que consegui. Não terminar o motor. Isso nunca foi o objetivo. O objetivo era criar alguém que pudesse. Você. Cada peça que deixei incompleta foi proposital. Cada erro que não corrigi, intencional. Não porque eu não soubesse, mas porque eu sabia que você precisaria aprender a consertar sozinha. O motor não era a herança, você era. E esse motor aqui, esse pequenininho, foi o primeiro que fiz quando tinha sua idade. Também movido a água, também impossível, também ridicularizado, mas funcionou. E quando funcionou, aprendi a coisa mais importante da minha vida. Que conhecimento não existe para ser guardado, existe para ser passado. Então eu passei para você.
não em aulas, não em explicações, mas em silêncios, em perguntas não respondidas, em problemas que te forcei a resolver, e você resolveu tudo. Agora faça o que eu não tive coragem de fazer, não pare em você. Continue passando, continue ensinando, continue libertando, porque o mundo não muda com um motor, muda com uma geração de gente que sabe que pode criar seus próprios motores. Eu te amo, sempre amei, sempre vou amar, e estou mais orgulhoso de você do que palavras podem dizer. Pai. Fátima leu 3 vezes antes de conseguir respirar. Júlia, que estava ao lado, também chorava. Ele sabia, Fátima sussurrou. Ele sempre soube. Pegou o caderno. Era cheio de anotações, mas não sobre motores, sobre pedagogia, sobre como ensinar, sobre como criar autonomia, sobre como preparar alguém para ser mais do que você. A última página tinha uma lista. Coisas que Fátima precisa aprender sozinha. 1. Que ser subestimada não define capacidade. 2. Que conhecimento vale mais quando compartilhado. 3. Que liderança não é controle, é inspiração. 4. Que o maior legado não é o que você cria, mas quem você forma. 5. Que ela é suficiente. Sempre foi. Fátima fechou o caderno, olhou para a oficina, para os alunos trabalhando, para Júlia ensinando, para Raul sorrindo, para Silva ajustando um motor ao lado de um garoto de 15 anos, e entendeu. O pai nunca quis que ela terminasse o motor dele. Queria que ela começasse o dela próprio. E ela tinha começado, não um motor, mas uma revolução silenciosa de gente que aprendeu que merece ser ouvida. 3 anos depois, a rede tinha 80 centros, 12 países, milhares de alunos formados, centenas agora ensinando. Júlia dirigia a operação nacional. Silva coordenava a expansão regional. Raul, aposentado, ainda aparecia para dar conselhos. E Fátima voltou para a bancada, todos os dias, ensinando quem chegava, consertando o que quebrava, escutando motores, escutando pessoas. Porque percebeu que seu dom nunca foi só com máquinas, foi com gente. Naquele dia específico, uma menina de 13 anos chegou à oficina, tímida, assustada, com um caderno debaixo do braço. Eu queria aprender, ela disse baixinho. Fátima sorriu. Como você se chama? Ana. Tudo bem, Ana, vem comigo. Levou a menina até a bancada. Mostrou um motor desmontado. Sabe o que é isso? Um motor. E sabe como funciona? Não. Quer aprender? Os olhos da menina brilharam. Posso? Qualquer um pode. Fátima estendeu uma ferramenta. Mas você vai precisar escutar. Não só com os ouvidos, com as mãos, com a cabeça, com o coração. E se eu errar? Vai errar. Muito. Fátima sorriu. Mas erro é como você aprende de verdade. Ana pegou a ferramenta. Hesitante, curiosa, assustada, esperançosa, exatamente como Fátima estava anos atrás. E enquanto ensinava, Fátima ouviu a voz do pai ecoando, não de longe, mas de dentro, como sempre esteve. Quem aprende a ouvir máquinas, aprende também a mudar destinos. Ela tinha ouvido, tinha mudado, e agora estava ensinando outros a fazer o mesmo, porque o legado não era o motor que funcionava, era a corrente infinita de gente que aprendeu que também podia funcionar, sem permissão, sem medo, sem limite. À noite, quando a oficina fechou, Fátima ficou sozinha mais uma vez. Olhou para o motor original do pai, guardado numa vitrine. Não funcionava mais, não precisava. Porque o que ele começou nunca dependeu de peças, dependia de pessoas. E essas pessoas estavam em todo lugar agora, criando, ensinando, libertando. Fátima desligou a luz, fechou a porta e caminhou para casa, sabendo que amanhã voltaria, e depois de amanhã, e no dia seguinte, porque tinha encontrado seu lugar, não como a menina que consertou o motor impossível, mas como a mulher que ensinou o mundo a parar de pedir permissão para ser impossível.
E isso nenhuma empresa, nenhum processo, nenhuma dúvida poderia tirar. Porque conhecimento, uma vez livre, nunca mais volta a ser preso, e nem quem o carrega. Se essa história te tocou, se você acredita que conhecimento deve ser livre, que talento não tem gênero e que todo mundo merece ser ouvido, inscreva-se no canal, deixe seu like e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Porque histórias assim só fazem sentido quando a gente compartilha. E você, sim, você, também pode ser a mudança que alguém precisa ver.